Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, anfitriã desse podcast, e hoje eu estou aqui com a Ana Cecília Carvalho e com Pedro Eliodoro. Vocês são muito bem-vindos, muito, eu estou muito feliz. Então, a gente estava fazendo as contas, né, Ana? Há um pouco mais de um ano, eu gravei um dos episódios mais queridos meus, nesses poucos mais de 2 anos de Vida Louca Mente Sã, que foi com a Ana Cecília e com o Jacques Fuchs, né, que é um amigo e um escritor muito querido e muito lido por nós, psicanalistas, né? E desde aquela conversa que eu fui capturada por esse livro da Ana, que é A Poética do Suicídio, em Sylvia Plath, que eu comecei a sonhar com essa conversa aqui com a Ana e com o Pedro. Então, gente, bora sonhar. É a mesma coisa que eu falei quando eu gravei com o Jorge Cesarino. É um sonho que a gente joga para o universo, assim, e vai que rola, né? E aí eu descobri que o Pedro, eu estava stalkeando o Pedro, e descobri que ele viria agora aqui para um evento do Círculo Psicanalítico aqui em BH, né? E aí peguei ele na curva. E obrigada, Pedro, por ter topado aí essa conexão, né? Nossa, tá chegando do aeroporto para cá, né? Muito obrigada. Então, ó, eu quase dispensa, mas eu vou apresentar vocês, né? A Ana Cecília é escritora e psicanalista, primeira escritora, né? Leitora, primeira acho que é da literatura, né, Ana? Depois da psicanálise e agora de volta, assim, mergulhada na literatura, né? Na academia. Mas doutora em literatura comparada, foi professora no departamento de psicologia da UFMG por muitos anos, né? Foi muita gente que passou por você. E em agosto do ano passado, a Ana foi eleita para a cadeira 36 da nossa Academia Mineira de Letras. E eu tive alegria imensa também de estar presente lá na posse em novembro do ano passado. Então, assim, é uma honra enorme ter você aqui. Conhecer a Ana foi um presente. Quem está vendo, assistindo e me conhece sabe que eu sou muito apaixonada por você e muito obrigada por estar aqui de novo. Delícia. Obrigada, Ana. E o Pedro também está aí nessa interface aí da literatura e da psicanálise, né? É professor de alemão também na universidade, né? Sim, eu, na verdade, eu fiquei na UFSC até o ano passado, depois acabei pedindo a exoneração para me dedicar mais à clínica mesmo. Mais à clínica. Tá. Então, você não está nem na psicologia? Nesse momento, não. Na graduação? Mas eu atuei tanto na USP quanto na UFSC, que foi na área de letras alemão mesmo. Sim, letras alemão. Ai, que chique, gente. E é doutora em literatura e em psicanálise, né? O seu pós-doutorado é em estudos da tradução, não é isso? Sim. E coordena com o Gilson Iannini a coleção das obras incompletas de Sigmund Freud pela Autêntica. E eu trouxe aqui um para a gente, que é o compêndio de psicanálise, né? O Gilson, que também já esteve aqui com a gente, foi fantástico. Fiz a mesma pergunta para o Pedro, falei a mesma, né, exclamação, na verdade, você existe? Eu perguntei para o Gilson, gente, se é de verdade, a gente vê esse pessoal, acha que não existe, né? Então, é isso. De verdade, gente, ele existe. E a germanista, e queria depois que você explicasse isso para a gente, que aí eu fiquei pensando, né, o que a gente traduz, né? Se é a letra, ou se é uma ideia, e a importância, né, de conhecer a cultura para traduzir. E tem um livro seu também que me fez uma pergunta, uma questão, que é o Versões de Freud. Aí fiquei pensando se a tradução é sempre uma versão, né? Como que é isso? Fausto e a psicanálise, né? Eu queria que você falasse também pra gente. E Freud e Arthur, gente. Por que seu livro não chama Freud e Arthur? Me fala como é que é o nome do companheiro aqui. Schnitzler. Schnitzler, então. Que é um médico austríaco, né? Não conheci. Ai, gente, é isso. Obrigada. Aí então pode dar um oi pro pessoal aí, que aí eu faço a nossa abertura. Pode dar um oi. Então, Rebeca, você sabe muito bem, para mim é uma maior alegria voltar aqui a nossa conversa, e agora com Pedro, que tenho o prazer de conhecer. Sim. Já somos suas fãs há muito tempo. Verdade. Então, assim, nunca te vi, sempre te amei, né? Ai, maravilhoso. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, uma honra, um prazer. Que bom, Ana, obrigada. Vamos ver para onde que nós vamos caminhar hoje em torno do tema da tradução. Isso. Imagina, eu fico até acanhado, né? A honra é minha, né? De estar com a imortal, né? Uma imortal. Olha só, a gente está muito chique. Gigante. Gigante. Cecília, né? Que né? Que é alguém tão atuante e importante nessa área de interlocução entre as letras e a psicanálise, né?
E assim, né, eu fico pensando, à medida que você estava falando, me ocorreu uma coisa, porque agora eu me afastei da universidade realmente para me dedicar mais à coleção, à clínica, né? Mas quando eu fiz o primeiro concurso, que eu fiquei 7 anos na USP, na época eu estava acostumado com um outro jeito de ver a germanística, que era, germanística são as letras alemão, né? Sim. Mas quando teve o concurso para lá, teve o concurso para a língua. Eu tinha o mestrado e doutorado em literatura, o pós-doutorado em tradução. Daí eu soube lá que tinha uma sub-área de tradução, uma sub-área de língua e uma sub-área de literatura. E eu ficava completamente perdido. Porque eu acho que esse papo aqui, né, tem talvez muito a ver com isso, com essa dificuldade de a gente colocar fronteiras. Né? Quando que a gente está discutindo sobre literatura, sobre tradução, sobre psicanálise... Quer dizer, o discurso, né, discorre, corre e se funde, as águas se misturam aí, alimentam, né? Pois e é fascinante mesmo, é o que eu vou ler aqui. Eu quero só para a gente disparar. Olha só, gente, essa semana no consultório eu ouvi a seguinte frase. Ainda não consegui bem, não sei bem como traduzir isso. Foi o que a pessoa falou. E eu achei fantástico, porque estava preparando essa conversa. Então, pois bem, o nosso tema hoje é a tradução, né? Do texto, a tradução do inconsciente. E o que é isso, né? Sim. O que esse infamiliar que me habita não para de escrever, né? E quem me diz? Quem me diz o que é isso? E eu escolhi para a gente começar a conversa o primeiro parágrafo da introdução do livro da Ana, Poética do Suicídio, em Sylvia Plath. E eu vou ler para a gente, tá? Então, assim, interpretar, assim como escrever, é abrir sentidos antes insuspeitados. Procede daí, dessa conjunção entre a interpretação e a escrita, a aproximação mutuamente fascinante entre a psicanálise e a literatura. Ambas florescem da mesma raiz que as caracteriza como desvendadoras privilegiadas das expressões originadas no solo inconsciente, e tem como aspecto mais notável o manifestar-se na linguagem, aferrando-se ao seu aspecto essencial, que é o de não ser unívoca, isto é, nunca dizer exatamente tudo. É nesse ponto de onde surge a interpretação, ponto de fragilidade e de força, que psicanálise e literatura se encontram, trabalhando em um terreno em que é impossível não se dizer e, ao mesmo tempo, em que não se pode dizer tudo. A escrita, tanto quanto a interpretação psicanalítica, parece nutrir-se desse impasse. Sim. Aí, eu sempre estranho quando alguém leu alguma coisa, embora faça sentido. Eu penso, eu já escutei isso em algum lugar. Maravilhoso. Eu vindo para cá, eu lembrei de um incidente que costumava acontecer, mais de um, mas em torno da mesma dificuldade. Eu sou casada com um americano. E o incidente era sempre assim, por mais que eu falasse bem o idioma inglês, ele me perguntava alguma coisa e eu respondia, e ele tinha uma expressão de completo estranhamento. Sim. E vice-versa. Né? Às vezes ele falava alguma coisa comigo e eu não tinha ideia do que ele estava dizendo, querendo dizer, embora as palavras fossem completamente conhecidas, familiares. Então dava um estranhamento, uma sensação horrível. Geralmente acontecia o contrário. Ele me falava uma coisa, demorava mais tempo para eu processar o que ele estava falando. Enquanto isso, com certeza, meu rosto era de completo pânico, que ele interpretava como algo beirando a rejeição, né, uma censura. Então, aos poucos, nós fomos compreendendo que, embora o idioma fosse o mesmo, as línguas eram diferentes, algo assim, sabe? Olha, que maravilhoso. Então, essa situação, eu ouso dizer que acontece com todo mundo que fala o mesmo idioma. Isso acontece, né? O estranhamento que dá, às vezes, com inflexões diferentes, com pausas, né? Entonações. E os mal-entendidos, né? Também que demonstram isso, né? Que não é a mesma língua, exatamente. Então, a gente imagina como é que é o trabalho do psicanalista, porque ele tem que se dar conta das várias línguas, né?
Entra um paciente, está falando uma língua, entra outro, fala outra, e ele tem que se haver com isso. Sim. Mas essa é uma situação que eu trago em mim, talvez como sujeito. Os meus avós vinham de países diferentes. Minha avó falava russo e falava Yiddish. E o meu avô, entre outras línguas, claro, falava Yiddish também. Então, eles concordaram que eles deveriam se comunicar em Yiddish. Mas um tinha assim, muita dificuldade de integrar, de compreender, de responder, porque o outro estava falando na mesma língua que era o código, que eles tinham concordado em falar. Né? Então, eu assisti muitas vezes esses embates, esses estranhamentos. E eu pensava assim, gente, mas eles estão falando a mesma língua, não é possível. Né? Então, esse estranhamento, essa situação, eu vinha viver novamente. Quando, logo no início, né, do nosso casamento, e eu pensava assim, será que é a entonação? Será que é o quê? Então, era muito esquisito, né? Mas esse talvez seja só, assim, essa seja só a caricatura exagerada mesmo do que acontece sempre entre nós. Sim. Então, daí, a gente se permitir um certo tempo para realmente compreender. É o tempo de compreender, né? E esse sossego enquanto você capta as sutilezas, né? E responde a isso. Esse tempo a gente tem o direito de ter. Sim. Né? É um tempo de reflexão também. Achei tão bonito você trazer a sua avó. É a avó do livro das receitas? É aquela avó. É a mesma avó? Gente, essa avó é muito querida. Tovar. Né? O livro neurótico das receitas, né? Maravilhoso. E então o seu começo aí nesse negócio? É filho de alemão? Conta pra gente. Não, na verdade, assim, né, como eu sou de Santa Catarina, muita gente acha que eu tenho alguma ascendência alemã. Foi uma total coincidência. Quando estava na escola, tinha uma seleção para um programa de intercâmbios, né, e ali a gente sabia que, assim, né, conforme a colocação que a gente ficasse na seleção, né, a gente poderia colocar uma lista de preferências. Eu tinha colocado Holanda, Suécia e depois Alemanha. Né? Na época, assim, porque eu gostava de umas bandas daquela região. Que assim, legal. Né? E acabou que a bolsa que eu ganhei foi para a Alemanha, né? Só que chegando lá, eu acabei criando uma segunda família, porque a família que me acolheu até legal. Hoje, assim, ano passado fez 30 anos desse intercâmbio. Eu lembro que você foi, né? Que a gente acompanha. E assim, a gente ficou, né, durante todos esses anos, né, ou eles vinham para cá, ou ia para lá. Depois, quando eu fiz o doutorado em Paris, eles iam para lá também e tal, né? E aí ficou essa segunda familiaridade, né, com uma língua. E até foi uma coisa muito curiosa, porque eu aprendi esse alemão, né, mais do cotidiano, e foi depois na psicologia que aí eu parei para me deparar com esse alemão mais literário, porque acadêmico e tal. Porque até então você não tinha feito opção pela psicologia. Não. Você foi adolescente no colégio. Fui adolescente. Daí quando eu cheguei e entrei para psicologia, daí o que acontecia? Os professores vinham e colocavam as palavras, né? Zeitgeist. Daí, Pedro, você que fala alemão, o que é isso? Né? Daí tinha lá, né? Um escrevia, né? Daí, mas é Gestalt, é Gestalt, é Gestalt, né? O que é isso? O que significa isso? É forma, é configuração? E daí aquilo me deu um estalo assim, meu Deus, né? Tem uma coisa de uma passagem para uma língua para outra, onde sempre há transformações, perdas e ganhos, né? na tradução. Isso. Né? A tradução sempre tem essa coisa refratária, né? De que faz alguma refração que não é uma coisa feita em linha reta, não é uma travessinha em linha reta. Né? E aquilo começou a me fazer questão. Né? Assim, daí eu comecei a achar muito, muito interessante essa coisa da língua estrangeira, daí fui querer aprender outras, né? Inglês, francês. Mas assim, foi ali que quando chegou a psicanálise, e daí veio tudo isso, de que o central da experiência psíquica é a linguagem, né? Que o Freud, na verdade, colocava isso de que em qualquer obra de Shakespeare há mais conhecimento sobre a alma humana do que em toda a literatura médica, né? O quanto que o Freud se bebia na fonte da literatura, né? O fato de que ele era um escritor, né, magnífico em língua alemã, né? Assim, elogiado
por Thomas Mann, por Einstein, por tantos grandes nomes da época. E daí aquilo foi, assim, digamos que quando chegou na psicologia a psicanálise, aquilo desabrochou. Não, peraí, eu não preciso escolher, né, entre linguagem e psi, né? E ali vi na psicanálise justamente esse casamento, né, da experiência da linguagem a escolha com pela a experiência psicanálise foi por aí. Bastante influenciado também por essa conexão. Isso. Nessa época eu já me aventurava a dar aula particular de alemão, assim, né, para iniciantes ali, principalmente para os alunos da engenharia e tal. E realmente começava a acontecer isso, da questão da dificuldade, às vezes, de uma tradução, né? Que, bom, mas se você entendeu, como é que você não vai traduzir? Não, porque não dá para dizer exatamente a mesma coisa, né? Sempre tem alguma transformação. Uma traição. Isso, sempre tem alguma traição. O tradutor e traditore, né? E acho que, né, foi muito por aí, assim, que a coisa foi se desenvolvendo. Então, minha formação sempre foi com um pezinho, digamos, nas letras, né, na academia, né? Nas letras, o outro na psicologia, psicanálise. E eu acho que tudo aquilo que eu acabei, né, depois trabalhando foi a partir dessa junção, né? Você colocou ali, né? Para mim, eu acho que me marcou muito a descoberta do Schnitzler, que era a partir de uma carta do Freud, quando o Schnitzler fez 60 anos, em 22, o Freud escreveu uma carta que ele evitou a presença do Schnitzler por uma espécie de um temor ao duplo, porque ele causava uma infamiliaridade para Freud. Gente, que fantástico. Porque os dois tinham muitas coisas em comum, né? Os dois eram de famílias, né, judaicas, em Viena, tinham estudado medicina, tinham sido alunos do Meinhardt, se interessavam pela temática da histeria, só que o Schnitzler abandona a medicina, abandona a clínica e vai para a vida. E vai para a noite, e vive tudo que tem para viver, né? É um boêmio, mulherengo e tal, né? Assim, eu brinco, né? Enquanto Freud tinha a ciência, o Schnitzler tinha a experiência. Maravilhoso. Né? E esse é o drama fáustico que depois no doutorado eu pego, né? Essa questão da ciência e da experiência. Como é que é isso de a gente querer, né? A gente confundir saber com conhecimento, a gente querer, na verdade, entender através do conhecimento, da ideia do conhecimento, né? Do acúmulo de informações, mas o saber é da ordem do sabor. Adorei, né? O saber, né? Maravilhoso. Né? Enfim, isso é legal, tem que ser Ai, sentido, fala, experienciado. O que é esse trem de saber e sabor? Conta pra gente. Pois então, isso é tão gostoso. Você estava falando dos vídeos, né? Teve um que eu fiz a partir disso aí. Porque no Brasil a gente quase não usa esse significado de saber, que é ter sabor. Né? Por sinal, a única conjugação... única flexão do indicativo, do presente do indicativo do verbo saber, que tem duas formas, eu sei e eu saibo. Eu saibo, Eu sei, né? Eu tenho conhecimento, eu saibo, eu tenho gosto, né? Então, se eu digo eu saibo a sal, né? Eu tenho gosto de sal, eu saibo, né? Como me sabem bem aquelas, né? Os quitutes da avó. Gente, é bonito, né? E aí que tá, né? A gente tem essa coisa, né? Nas línguas não latinas, né? Mesmo o francês, savoir, saveur, né? Tem essa coisa de que... E a própria ideia de que a gente usa a língua, né? Quer dizer, o saber é da língua. Né? É a língua que vai saber, né? Quer dizer, pelo gosto das palavras, pelo gosto daquilo que as palavras... Né? Quer dizer, como elas temperam a nossa vida, né? Eu acho que a experiência analítica tem muito a ver com essa culinária. Tem. Sim. Bonito isso, né? E você se inteirar de sentidos específicos, né, próprios, que você nunca ouviu falar, nunca pensou nisso, mas o seu paciente está descrevendo uma experiência, dando, assim, inventando uma maneira de descrever uma experiência que para você é completamente nova, assim, né? Então, essa abertura, esse ouvido que se abre as minúcias de um idioma próprio, eu costumo dizer isso, né? Cada paciente está falando um idioma próprio.
A gente tem que... E essa coisa também desse saber que não se sabe, né? Que a gente tem que... A gente vai se aproximando e... uma certa humildade. Ótimo. Completamente. Eu queria que a gente só tentasse, assim, começar do começo. É só porque eu me propus também nessa temporada a gente pensar em alguns conceitos, fundamentos, né? Alguns pilares aí, sei lá como é que é conceito, que é fundamento, que é pilar da psicanálise. Inclusive, por isso que eu queria também que você falasse depois um pouco. O Gilson venha falar com a gente sobre interpretação dos sonhos. Então, o Pedro vai falar aqui hoje também. Segurar o Pedro aqui para outro episódio. Mas é isso. Eu queria que vocês falassem um pouco nessa ideia, né? De a gente pensar alguns pilares mesmo da teoria psicanalítica. Por que a linguagem é tão importante para a gente? Na psicanálise como sujeito também. Que história é essa do inconsciente estruturado como linguagem, descrita do real, constituição do sujeito? Que negócio é esse? E isso nos distingue, né, de outras possibilidades de intervenção, né, sobre o sofrimento humano. Nós privilegiamos isso, né, desde Freud. Esse trabalho de interpretação, de trazer sentidos, né, à medida que você vai fazendo isso, você vai criando outras formas de subjetivação, de posição do sujeito no mundo. Então tem um trabalho de transformação grande aí. Transformação nesse sentido literal, né? Dar outra forma, atravessar formas. E a nossa forma, aquilo que nós trabalhamos, é a linguagem. Isso nos distingue de outras possibilidades. Não que elas sejam ineficientes, mas esse é o nosso campo, né? A nossa limitação. Você fala da psicanálise, como na psicanálise trabalha com isso. A nossa limitação, mas assim, é a nossa marca distintiva. Assim, aproveitando, né, a pergunta e o tema, né, já divulgando aqui das obras incompletas. Isso. Estamos agora com data para sair a interpretação do sonho. Que vem aí no singular, né? Porque é o fenômeno sonho, né? Ninguém fala a psicologia das percepções, a gente fala da percepção, né, da sensação, né? Então do fenômeno sonho, né? A interpretação do sonho está marcada agora para o dia 10/10, né? Já que é um livro maravilhoso, né, que merece esse número. Merece. Né? E deu trabalho, meu Deus do céu. Imagino. O Gilson agora estava se descabelando, né? Nós dois já não temos muitos cabelos, né? Os cabelos que sobraram a gente estava arrancando. Agora, né, para finalizar isso. Imagina, tá de pesadelo, né? Mas ali que a gente, né, apresenta como a carta de fundação da psicanálise mesmo, né? Com o fenômeno do sonho, mas que desde a primeira hora o Freud está usando ali a metáfora da tradução. Né? É claro que Lacan pôde, no retorno a Freud, digamos, né, pegar um outro arcabouço que era a linguística estrutural do Ferdinand de Saussure, que apesar de contemporâneo do Freud, não era alguma coisa que fazia parte do repertório dele. Né? Mas ali o Freud já fala que de certa forma, né, aquilo que se apresenta no sonho se apresentaria como alguma coisa numa língua estrangeira. Né? E esse trabalho da interpretação não seria uma interpretação como de um dicionário bilíngue, não é isso, né? Onde a gente está procurando dizer, então, sonhei com cobra, isso significa tal coisa, não é assim, né? Mas tem essa coisa dessa travessia refratária, realmente. Né? Quando ele vai falar dos fenômenos que governam o nosso inconsciente, como a condensação, o deslocamento, olha que interessante, a palavra condensação, Verdichtung, na verdade, vem da palavra poética. Dichtung, em alemão, né? Isso, né? Dichtung, né? É a poética, porque tem a ideia de que o poeta tem uma capacidade ímpar de adensar, né? De com poucas palavras dizer muito. Porque vem essa questão justamente polissêmica, né? Você falava no livro do não unívoco, né? E é isso, quer dizer, a interpretação, ela se apresenta também por muitas camadas, não existe a única interpretação para um sonho. São construções que se dão a partir daquele, digamos, daquele conteúdo que de alguma maneira motiva também uma cadeia associativa em análise. Né? O Freud fala, né, desses mecanismos, então quase como dizendo que seria a gramática do inconsciente, né? Com esses fenômenos de condensação, deslocamento, a ideia do princípio de que não existe a temporalidade e nem a negativa, né, no inconsciente. Quer dizer, toda essa ideia de como que existe
uma espécie de um outro que nos habita e que nos fala numa língua que nós mesmos não compreendemos, né? Isso está no cerne da experiência psicanalítica, esse infamiliar, né? E eu acho que você fala que esse Unheimlich, né? Ele também tem uma coisa aí desse intraduzível, não é nisso? Sim. Você, não é? Tem uma... Que sempre o resto de um enigma, um né? resto. Que te instiga. Eu até anotei um negócio, e foi outra pessoa que falou, que você falou, que o intraduzível, parece que é uma citação que você fala, que o intraduzível não é o que não pode ser traduzido, mas o que não cessa de não traduzir. Né? Que você faz uma... Exato, porque não se esgota. E está sempre nos interpelando, né? Sempre nos inquietando. Porque, o que isso quis dizer? Porque justamente, né, a palavra alemã, das Unheimliche, se a gente fosse querer uma tradução explicativa, como um verbete do dicionário, né? Talvez a gente estivesse num caminho melhor se a gente dissesse a inquietante estranheza familiar. Mas aí a gente usou 3 palavras no português para tentar comunicar alguma coisa, né, de uma palavra que realmente o nosso léxico não dá conta numa só palavra. Sim. Só que para criar esse efeito, né, justamente o efeito quer dizer, tem uma coisa meio que metalinguística aí também na tradução. Né? Para criar o próprio efeito de Unheimlichkeit, de infamiliaridade, a gente trouxe também essa palavra. Né? E foi uma coisa muito interessante, porque na época a gente pensava em inquietante. O inquietante é bom porque tem um prefixo de negação que o Freud destaca, que é a marca do recalcado. Né? Mas não tem a ver tanto com a questão da quietude ou inquietude. Né? Por outro lado, também o estranho é aquilo que está fora, é o alheio, não é exatamente isso. Verdade. E daí o infamiliar, né, trouxe essa coisa que já soa para a gente como alguma coisa que... Mas isso existe? Isso está na língua, não está na língua? E olha que legal, a gente foi depois que todo o processo estava pronto, né? Até quem cantou a bola pela primeira vez não foi nem o Hernani nem eu, nós dois traduzimos juntos, né? Foi o Romero Freitas que traduziu o Hoffmann, o Sandman. Ele que pensou e propôs pela primeira vez o infamiliar e a gente deixou passar, assim e tal. De repente, a gente viu ali que tinha alguma coisa poderosa e depois a gente viu que Clarice Lispector usava infamiliar e infamiliaridade numa forma muito próxima àquela do Freud. Né? Então, essa coisa de que sempre a literatura sempre chega antes, né? Pois é, tá vendo? Não tem jeito. Daí as muitas escritas dela sobre o espanto, né? Alguém está andando e de repente tem uma situação completamente espanto, inesperado, mas que é ao mesmo tempo familiar, né? Essas epifanias, sei lá. E é onde se borra também uma fronteira do que é o próprio e o alheio, né? Uma coisa, né? Isso que falava, esse estrangeiro que nos habita, né? Essa própria ideia da relação com a língua estrangeira, quando a Ana estava falando, né? Que é curioso quando a gente se dá conta da estrangeiridade da nossa língua, isso mesmo, que a gente quer acreditar que ela tá, né? Que ela faz parte da nossa existência, mas não. Toda língua é estrangeira. Né? O português nos era estrangeiro até incutir isso goela abaixo para a gente. Né? Isso. Não, se a gente for radical mesmo, né? A minha comigo, né? O sujeito dividido, né? Isso que você está falando, gente, mas isso, o que é? Já, né? Sabe? E é legal isso, eu não sei nem se tem a ver, mas eu lembrei de um sonho que eu já até contei aqui uma vez também. Eu tenho aqui tatuado no braço Desiderata, que eu sonhei com essa palavra. Foi a única vez que eu sonhei lendo, sabe? Tinha umas camisetas assim, tinha era bem assim, como um verbete mesmo de dicionário, só que desideratar. E eu acordei, eu até brinquei, né? Que acordei para continuar sonhando. Eu falei, gente, essa palavra existe, eu não lembrava bem, eu não lembrava. Eu só anotei no bloquinho de notas para olhar depois. E aí foi uma experiência muito legal, por isso que eu quis marcar no corpo também, que eu entender no processo de análise por que a minha palavra terminava com um pequeno A. Né? Então, foi muito bacana. E aí, desiderato é aquilo que se deseja, né? E vai lá do desidério e tudo. Então, é muito legal. Mas é isso que a gente sabe, mas não sabe, né? Eu acordei e fiquei nisso, gente. Tem essa? Não tem, mas eu não sei o que é. Onde é que eu já ouvi? Que palavra é essa? Né? E acho que em outras, a gente fica conversando com a gente, né? Não é que a gente fica conversando com a gente, não entende o que a gente fala, a gente briga com a gente. Tem hora que você tem vontade de parar. Cala a boca lá dentro. Cala. E na clínica a gente escuta muito isso também, né? Muita gente assim.
Ai, gente, vocês me trouxeram tanta coisa. Fala, o que você ia falar, Pedro? Que você falou da poética, você falou da poesia. Eu queria saber como é que é traduzir poesia também. Vocês falaram de interpretação, eu queria que a Ana trouxesse pra gente também. Horrível. É horrível. É porque eu fiquei pensando nessa coisa do... Não é traduzir termos, né? Pois tradução a tradução de poesia né, você que traduziu. Tem um texto clássico do Benjamin, né? O tradutor, o melhor tradutor, sei lá, não sei se ele está falando isso também, mas é aquele que consegue reproduzir na língua de chegada a mesma maquinaria, né, o mesmo mistério da língua de partida. Então, a minha experiência em traduzir, eu traduzi cerca de uns 82 poemas, depois até mais um pouco, que no meu desejo era que esse apêndice das poesias que eu tinha traduzido da Silvia Plath fizesse parte do livro. Sim. Mas eu não tive permissão do pessoal que controlava o espólio dela, porque eles disseram que não concordavam com o espírito do livro. Então, não tive permissão. Mas a opção horrível, né? Que é ter que privilegiar só o sentido, em vez de privilegiar a forma, foi o que eu tive que fazer. Porque eu teria que traduzir entrando na mesma maquinaria linguística, né, linguageira do inglês, para então fazer o equivalente em português. Então, eu não conseguia fazer isso. Então, eu privilegiei o sentido, que é uma pobreza. Né? Então, eu perdi todas as aliterações, as rimas internas, né? As rimas que terminavam as frases, certas sonoridades que tinham a ver com o que ela estava falando. Isso tudo foi perdido, não tinha jeito. Então, a tradução é pelo sentido, e não pela sonoridade, que fazia muitas vezes parte da impressão digital dela. Isso eu acho que justamente, né, porque aquilo que o próprio Lacan traz de que a poética é a única, talvez única não, né? A gente pode pensar que o xiste, o ato falho também, mas deliberadamente, né, é a única construção com a linguagem que a gente tem que bordeja algo do real. Né? E esse do real, né? Claro, as pessoas confundem muito real com realidade, com concretude, mas, né, a gente só pode falar do real um pouco pelo simbólico, né? Então vamos lá, né, pelo imaginário simbólico. Eu fico pensando às vezes que é mais ou menos isso, né? Traduzir um poema é mais ou menos como pensar do ponto de vista concreto, né? Eu vejo um computador. Pois bem, agora você tem que fazer o computador aqui, só que você vai fazer com madeira. Você não pode usar metal, né? Mas como assim? Né? É isso, porque é outro material. A língua tem uma materialidade, né? Que quando você pega um verso mais conhecido, né, do poeta Um Fingidor, como é que você vai reproduzir o trocadilho, a equivocidade de quem finge a dor? Como é que você vai colocar isso? Você tem que criar um outro... E às vezes, né, os tradutores são geniais de que eles fazem uma certa analogia desse salto da equivocidade e conseguem fazer alguma coisa, retomar algo dessa equivocidade, né? Mas até o velho Sig tinha seus problemas aí, né? Tem no Luto e Melancolia uma parte que é clássica, né? Que ele fala que para aquele paciente, né? Seine Klagen sind Anklagen, né? Bom, tem uma aliteração ali em Klagen, Anklagen, né? Que a primeira tradução que a gente teve, muito atenta ao sentido, falou, né, para aquele paciente, né, as suas queixas são acusações. Mas aí, as queixas são acusações, né? Daí veio a Marilene Carone, né, maravilhosa, disse, né, alguma coisa como, para ele, queixar-se é prestar queixa. Aí tem, né, aí é que eu acho que tem esse pulo do gato poético, né? Que pega alguma coisa, né? Queixar-se é prestar queixa, né? Porque tem essa coisa, né? Era como mesmo que estava? As suas queixas são acusações. Né? Você perde isso. E as pessoas me perguntam muito, né? Tanto qual a melhor tradução do Freud e qual a melhor tradução do Fausto do Goethe, porque foi meu tema de doutorado, né? E tal. Por sinal, eu fui um fomentador, ajudei a Regiane a se convencer a publicar o Fausto na tradução do João Barrento,
Porque realmente, assim, é muito difícil a gente escolher qual a melhor tradução que a gente tem no português pro Fausto do Goethe. Porque a Dajani Clabin Segal, né, esposa do Lazar Segal, né, ela é maravilhosa do ponto de vista da reprodução dessa materialidade, da sonoridade, dos elementos aliterativos, da métrica. Ela realmente, né, pega a poiesis, a parte lírica, musical, ela é fantástica. Só que em detrimento do sentido. Né? O João Barrento já se comprometeu, não, eu quero que o meu leitor entenda o que o Goethe estava dizendo. Né? Então, claro, ele tem também uma beleza musical, mas ele privilegia muito mais que a gente, né, a compreensão. Isso, por exemplo, acaba acontecendo com Freud também. Né? Muitas vezes, assim, até eu digo, né, que bom que o público brasileiro tem a nossa tradução, tem a do Renato Zwick, tem a do Paulo César de Souza, porque às vezes, né, por exemplo, o Paulo César de Souza já disse, ele privilegia o escritor Freud e o homem da cultura. No nosso caso, a gente privilegia o psicanalista. Não tem um certo e um errado, né? Quer dizer, existe lugar para as duas propostas. No espanhol aconteceu uma coisa parecida. A tradução da Espanha é super literária, é maravilhosa, é gostosa de ler, mas do ponto de vista conceitual a gente às vezes se perde um pouco, algumas coisas derrapam e tal, né? E a tradução argentina é aquela super, né, baseada na epistemologia freudiana, super, né, às vezes dura, meio palavra por palavra e tal. Né? Mas tem uma... E a sua? Você juntou esse trem todo aí? Isso, né? Claro, a gente tenta, né? Não dá para agradar gregos, troianos e baianos, né? Mas a gente tenta, na verdade, fazer o melhor bem bolado possível, mas a gente assume isso, de que o nosso compromisso principal é com o público, né? Da psicanálise, com o público que toma Freud para... Né? Para fomentar o entendimento e o ofício e a formação, né, dos psicanalistas. É o nosso primeiro, é o nosso norte. Né? Claro que a gente tenta, né, abarcar tudo isso, mas toda tradução, né, tem algum luto. Né? Quer dizer, a gente sempre está, em alguma medida, abandonando um caminho para pegar outro. Mas né? então fala para a gente, para você, como é que é? Ler o Freud em alemão e ler em português? Depende em qual tradução. Na sua, entrega a sua. Então, por isso que também aqui no compêndio, né, a gente coloca o texto em formato bilíngue, né, que eu digo que é para, né, colocar o telhado de vidro do tradutor, para o tradutor ser bem apedrejado mesmo. Legal, muito bom. E ali o que a gente faz? Né? Talvez essa seja a novidade do que a gente quis propor com versões bilíngues, principalmente para os textos, né, como Além do Princípio do Prazer, o Infamiliar, o Compêndio, Pulsões, esses textos monográficos, digamos, que tem toda uma celeuma em torno de como que a gente traduz o trib, né, o que a gente perde e ganha quando traduz por impulso, por instinto, por pulsão, enfim, né? Então, assim, claro, a gente acaba, de alguma maneira, levando em consideração muito o debate já amadurecido da comunidade psicanalítica brasileira, ou das comunidades psicanalíticas, né? Aí não é só, né? Tem um singular, que são muitos. Né? Não, e tem essa multiplicidade, inclusive, que os tradutores da coleção são de todas as 5 regiões do Brasil. A gente tem fantástico, né, esses vários, né, vários falares aparecem ali. Mas assim, né, então a gente acaba privilegiando, como eu disse, mais a questão conceitual, né, do que formal, mas é muito complicado, porque Freud, muitas vezes, a forma é essencial, né, quer dizer, né, porque é a grande lição que ele dá, por exemplo, justamente para o fenômeno da interpretação psicanalítica. Né? Não é necessariamente o conteúdo, mas na forma que ele se coloca. Né? É a coisa do significante. Isso, né? exatamente. Como é que, né, e o tradutor se vê fazendo opções, né? Escolhendo. Pois eu estou lembrando aqui de uma coisa muito engraçada, que foi quando eu consegui a tradução para o inglês americano dos seminários do Lacan. Então, o seminário, não lembro qual, em português era relativamente pequeno. E a tradução americana era assim, um calhamaço. Porque eram 2 tradutores, eu não me lembro o nome deles. Então, de vez em quando, eles paravam, falavam assim,
nós achamos que Jacques Lacan quis dizer o seguinte, porque em inglês, traduzido para o inglês, não tem o menor sentido. Então, nós achamos que ele quis dizer o seguinte, aí abria longas notas de rodapé e explicando o que eles achavam que era. Fazia muito sentido, porque se você traduzisse do francês direto para o inglês, não tinha o menor sentido. Então, eles pararam, fizeram isso várias vezes. Então, acabou sendo um calhamaço de um livro. É muito interessante. Lembrei daquela figurinha do WhatsApp, né? Vocês já viram que é o Lacan e fala assim, é muito simples, eu vou resumir em 600 páginas. Isso. O Lacan já tinha parágrafos enormes, né? Ainda vai abrir. Mas o Lacan fazia disso um projeto mesmo, deliberado, né? De trabalhar com a equivocação, né? E a equivocação, isso, olha que é uma coisa que já se perde um pouco de uma língua para outra, porque no francês, o cognato équivoque, né? Tem a ideia da ambiguidade. Né? Quando você diz assim, eu ontem encontrei, né, aquele sujeito de noite numa situação muito equívoca. Né? Enfim, a gente, né, parecia que ele estava fazendo isso, mas ele estava fazendo aquilo. Né? A hora parecia que ele estava ali para fazer uma coisa, depois outra. Né? E realmente o Freud, né, já mostrava isso com o sonho, né, com o xiste, que tem o duplo sentido. Né? A questão dos atos falhos, né? Os lapsos verbais que colocam duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, o familiarmente, por exemplo, né? Que fica aí entre o xiste e o equívoco. Mas, né, assim, então, o Lacan exacerba isso, nomeando os últimos seminários sempre de uma forma que você escuta ao menos duas coisas naquilo que está sendo... Né? Quer dizer, quando a gente escuta... aquilo assumiria pelo menos duas formas gráficas, significando coisas completamente diferentes. Né? Enfim, né, um exemplo aqui, né, ele pega a letra R, a letra S, a letra I, de real, simbólico e imaginário, e quando a gente ouve heresie, é heresia, né? Quer dizer, tem essa coisa, né? Quer dizer, o le nom du père, né? Os não incautos erram, ou os nomes do pai, né? Le nom du père, né? E acho que isso ele coloca em ato ali alguma coisa que a gente vê acontecer na experiência, né? Nossa, quando alguém sonha com cobra, né? Em português, na língua portuguesa, talvez seja a pessoa pensando se tem que cobrar uma dívida ou não. Né? Cobra ou não cobra, né? Quer dizer, duplo sentido. Enfim, né? Aí na língua. Na língua mesmo, né? Isso não tem como se colocar, se alguém sonhar com cobra e não é falante de português, esse equívoco não vai estar lá. Né? Pois é. Gente, então o que a gente fala? Porque eu queria um monte de coisas, né? Mas aí você já leva assim para a escuta, que a gente quer falar, né? Como é que vocês escutam pessoas de outro idioma. Mas eu queria antes que a Ana contasse para a gente uma coisa que você trouxe da outra vez, eu queria que você relembrasse aqui, que são aquelas camadas de compreensão de um texto. Lembra algo, não sei se é do Talmud. Você lembra disso? Acho que tem alguma coisa a ver com... plantação. Era o método, né, de interpretação. Método, isso. Como é que é isso? Deixa eu ver se eu lembro. O método chama pomar. Pois lembrava. Em hebraico é pardes. Então, cada uma dessas letras se refere a um nível de leitura, né, que vai desde o nível literal, que é o pshat, até o nível sod, que significa fruto. Então, são quantos? 5 níveis de leitura? Pshat, remes, drash e sod. Sei lá, estou esquecendo de algum. Então, você pode realmente ler. O Talmud é um livro muito esquisito em algumas partes, né? Onde estão reunidos os preceitos éticos mais importantes. Então, tem um amigo meu, o Renato Mezan, que costuma falar que o livro foi escrito às pressas, então não deu tempo de pontuar em muitas passagens. Mas então você precisa de um método para ler, para você não achar que você está completamente delirante diante de um texto importante como esse, que é o da ética. E tem esse método, que é o pomar. E você vai desde o nível mais evidente, né, sei lá, o nível o óbvio, até o fruto do texto. Que daí o anagrama significar pomar, pardes, que você encontra o fruto.
E cada intérprete tem essa tarefa, né? Nesse dia, se escolhe uma passagem que não tem pontuação nem nada, e os vários interpretadores, leitores, têm que chegar a algum senso comum. Sim. Então, por mais que eu tenha dormido mal a noite passada, eu estava com dor de barriga ontem, isso não pode deixar a minha leitura. Sim. Né? Não pode ser projetiva nesse sentido. Então, tem que ter uma concordância a respeito desde o nível mais óbvio até o nível, depois do simbólico, o nível realmente que daria para nós o sentido mais próximo daquilo que, sei lá, quem escreveu nessa passagem. Então, eu sempre penso nesse método de leitura como o nosso método analítico. Né? Uma escavação. Mas quem dá para nós o sentido último, se é que existe, é o paciente. Ele vai, aos poucos, confirmando ou desconfirmando, né, o que nós entendemos, o que ele falou, escutamos o que ele disse. Então conta para mim, como é que é isso? Como é que é escutar pessoas de outro idioma e qual que é a função do analista ali nessa... O analista é um tradutor? Em que sentido? Nossa, quem traduz é o... Difícil. Ou é junto? Como é que é esse negócio? É difícil, mas talvez seja, não sei se você concorda, só um exagero do que a gente faz todo dia com pacientes que falam português. Né? Assim, tudo elevado à milionésima potência. Sim, uma experiência. Os enganos, as entonações são diferentes, né, para expressar raiva, frustração, impaciência. Né? Cada cultura tem esse meio próprio de comunicar certos exasperos. Né? Então, para você entender que aquela fala mais apática não significa indiferença, mas significa, sei lá, uma tentativa de comunicação de uma certa postura meio cínica, meio descrente. Então, tem uma porção de coisas ali que vão além do vocabulário em si. Sim. Então, você tem que dominar muito bem esse vocabulário para começo de conversa. A cultura, com certeza. Né? Eu contei para vocês no início os mal entendidos. Gente, eu falava super bem, entre mas um casal mesmo já assim, quase não tem mal entendido, né? A gente casa com uma pessoa de outra cultura. Né? Mas é uma lição, né? Para quem trabalha com terapia de casal, por exemplo, essa é uma boa lição, porque um tem que, de alguma maneira, mostrar que está entendendo o idioma do outro. Né? A linguagem do inconsciente vai ali permeando, tem que estar atento. Como é que é, Pedro? Olha, então, né? Primeiro, uma coisa que eu só queria pegar um gancho, que eu achei fascinante, essa referência ao Talmud, né? Muito. Porque né, o Freud foi alguém que, assim, por mais que ele não fosse religioso, né, ele sempre mostrou como que a cultura se baseia nessas matrizes, né? E pensando nos monoteísmos abraânicos, né, os 3 grandes monoteísmos, aí se a gente for pensar, né, como que eles se relacionam com a palavra, né? Porque eu digo, né, que o judaísmo é da palavra escrita, né? O islamismo da palavra entoada, tanto é que o Corão, né, tem toda uma questão de rima, né, o minarete, né, aquelas... E o cristianismo é da palavra traduzida. Então, assim, né, mas essa coisa que é fascinante, né, quer dizer, o Freud tinha também toda por mais que não fosse religioso, né, tinha também, era muito versado nisso da cultura, né, judaica, que trazia realmente essa importância da palavra, né, mas como essa palavra realmente, né, pensando aqui a exegese do texto, né, né, como que tem toda uma mística mesmo, né, de que, né, a letra Aleph, né, conforme o lugar onde ela está, ela pode ter um som, ela pode ter outro, ela pode ser um numeral, ela pode ser uma letra. E ainda tem, né, essa para piorar a situação, porque o hebraico não tem vogal. Pois é, isso. É verdade. Dependendo não só de onde você pontua, né, cada consoante ali muda completamente a palavra. Isso é um inferno. O inferno é ótimo, não pode falar assim. Não, assim, e o Freud dizia, né, que, né, aquela coisa de que o Freud diz que a palavra, né, as pessoas dizem, mas a psicanálise opera pela palavra, então é tipo uma magia, tipo um abracadabra. E, assim, existe, é muito polêmico isso, né, existem diferentes
versões para a etimologia de abracadabra, mas a mais convincente é que viria do hebraico, né? Eu não vou saber reproduzir exatamente aqui como seria em hebraico, mas que significaria como eu torno real na medida em que eu falo. Que vem da ideia do fiat lux, né? Faça-se a luz, quer dizer, na medida em que a palavra faz surgir a coisa. Sim. Porque isso eu acho que é uma lição interessante. Eu achava que a palavra matava a coisa, né? Não, mas é interessante, né? Porque a palavra é a morte da coisa, né? A palavra como termo. Né? Por isso que eu digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a terminologia, que a terminologia é da ordem da terminalidade, né? Enfim, né? Quer dizer, quando uma palavra vira termo, ela morre, né? Enfim, por isso que a gente quer deixar a pulsão pulsando, né? Muito enfim, mas por outro lado, também, o que é interessante a gente observar é que o discurso engendra a realidade, né? Quer dizer, o eu é essa máquina de produzir sentido a partir do que ele sente, né? Eu adoro brincar com isso, que na língua portuguesa sentido é particípio do verbo sentir, né? Quer dizer, o que foi sentido terá sentido, né? Enfim, mas por isso que a análise tem que ser uma experiência sensorial com a palavra. A análise não pode ser uma exegese, não pode ser justamente essa ideia, né, de um tradutor explicador, de você sonhou com isso, significa isso. Não é. É chacoalhar os sentidos mesmos, né? É mostrar, sei lá, a pessoa na sua contradição, dizendo, eu tô calmo, né? Mas como assim, né? O Lacan falava de sujeito denunciado, da enunciação, né? Quer dizer, essa constante não identidade do sujeito, né? Quer dizer, o eu nunca é igual ao eu, né? Quer dizer, nós somos sempre essa contradição, sempre essa polissemia. Sim. Então, eu arriscaria dizer que a intervenção do analista vai mais como a do poeta do que como do tradutor. Sim. Né? De mostrar que tem mais coisa ali, né? Pegando essa questão, né? Eu peguei ali, é tão batido, né? Isso do fingidor, né? Mas alguém fala ali, porque ele fica esse fingidor, e daí chegou o analista para fazer uma intervenção, mas que dor que ele finge. Né? Não foi isso que eu foi isso, deixa eu explicar. E a gente está sempre desconectando, né? Essa coisa mais rígida, e às vezes o contrário, né? Às vezes você conecta coisas que estavam completamente disparatadas, mas que quando você coloca juntos faz maior sentido. Faz um texto. Então, é verdade. Interessante, porque tem essa báscula mesmo. Às vezes o analista... O Freud usa aquela metáfora do via de levar e via de porre, né? Sim. Que realmente, assim, em relação à neurose, ele está mais ali realmente como escultor, né? Com o cinzel da palavra. Mas aí fala pra gente, tirando, então, né? Então, é isso, desculpa, né? Que ele usa a metáfora, né? De que a análise, ela não se dá por acréscimos de sentidos, né? O analista não vem para dizer, olha, na verdade, o que você tem é isso, que você, né? A gente pode interpretar que é isso. É mais como um escultor. Como uma escavação. Você vai com um cinzel e vai tirando, né? Quer dizer, você tem um bloco, você vai tirando até ficar aquela forma. Né? Então, essa metáfora, o Freud usa por 2 vezes, de que o trabalho, sobretudo no campo da neurose, né? Da psicose, a gente poderia pensar ao contrário, talvez, né? Que a psicose a gente tem que fazer mais síntese. Sim. Mas a análise, no sentido químico, vem como o contrário da síntese, né? O eu faz síntese, a gente tem que... Decompor. Né? Isso, decompor, né? Justamente. O Freud usa essa palavra de decomposição mesmo, né? Mas, por outro lado, mais para frente, ele diz que a psicanálise também tem suas construções, né? As construções são, de alguma maneira, também engendradas junto com o analista, mas não no sentido sugestivo, né? Mas no sentido, talvez, de que, né, ele vai mostrando, né, pro analisante, olha, você trouxe isso, você trouxe aquilo outro, você acha que isso aqui tem uma coisa a ver com a outra? E aí tá pro analisante, né? Quer dizer... Uma suposição de sentido. Você está dizendo assim, curioso. Suposição. Que curioso, você falou que é uma pessoa que é muito detalhista, muito isso, mas olha só, né? Você mesmo falou que isso, aquilo. Mas, opa, mas peraí, então realmente tem um furo na minha teoria. Sim. Né? Mas não era o seu tio que era assim? Muito bom. Não, eu sonhei, mas não era minha mãe. Né? Exato. Não pense que é. Ai, gente, fantástico, né? Ana, o que tem nesses livros aqui do seu inconsciente? Uma pergunta íntima. Né? Como é que é?
Não, que olha só que fantástico. A gente está falando aqui de literatura e psicanálise, né? Então tem aqui, coloca na ordem para mim primeiro. Que agora esse é o primeiro. Os mesmos e os outros. Esse é o livro de férias. O Foco das Coisas e Outras Coisas e a Memória do Perigo. É uma trilogia da Ana. Eu não vou te dar, porque está autografado. Eu não tenho mais nenhum exemplar. Tá. Então, o que eu tinha era que é o último que eu vou te dar. Depois eu dou um jeito de pedir para a editora e trazer mais. Nossa, aí eu mando para você. E assim, não, é delicioso, são lindos e tem uma história muito legal, né? Será que a gente conseguia resumir rapidinho? Porque eu sei que a história vocês têm compromisso. Da feitura da feitura e de uma conexão, não sei se pode falar assim, mas que foi percebida depois, né? Tem uma ligação, depois. Virou uma trilogia. Né? Virou. Foi reconhecida uma trilogia. Foi, Aqui era só um... Ai, lá vou eu contar a história de novo. Eu acho isso demais, porque aí é a autora, é a escritora. Né? Eu fiquei na frente do computador e comecei a escrever essas histórias. Depois eu pedi para alguns amigos queridos lerem. Jaime Prado Gouveia foi um dos primeiros que leu e falou assim: você escreveu um livro belo e terrível. E Lino Albergari leu também e falou: mas você tem aqui um livro que pode ser lido como livro de contos ou um romance, porque os personagens se repetem e tem, todas as histórias têm o mesmo pano de fundo. E então você vai só sublinhar algumas coisas ali e você pode ler como você quiser, um romance ou um livro de conto. Aí eu pensei assim, já chega, né? Aí a editora quis publicar e nesse meio tempo lá estou eu sentado um dia lá em Austin e escrevi esse livro assim. Nunca faço isso, sabe, Pedro? Apareceram os títulos e os subtemas, os temas e os subtemas. E aí fui seguindo, porque eu sou muito disciplinada, sabe? Olha. Aí fui escrevendo e pronto. Eu pensei, esse é um livro bem mais ameno do que aquele, mas não dropo. Aí tá, e pensei, estou livre, que nada. Aí vou um dia... Não cessa de escrever. E comecei a escrever A Memória do Perigo, que é na verdade uma novela. Esse aqui pode ser lido como uma novela ou um livro de contos, você que sabe, mas esse aqui é uma novela. E eu fui escrevendo, e o Raul lá do outro lado da sala, e eu fui mandando para o computador dele. E ele falava assim comigo, não tem o menor sentido. O que é isso? Eram partes... cada uma por si, né, independente, completa, e são 19 partes. Então eu só consigo me ler depois que eu imprimo. No computador eu não enxergo muito não o que está lá. Eu imprimi tudo e fui colocando ordem, porque realmente na ordem que eu fui mandando para ele não tinha cabimento, tinha cabimento. Quando eu imprimi e fui colocando ordem, a ordem estava lá. Então, o inconsciente é um negócio danado, né? Porque a ordem estava lá, embora as partes não tenham saído como o arranjo final mostrou. Esse é o meu livro favorito. Ai, que lindo. É a história de um sujeito que se atormenta porque chegou 1 minuto depois de um acontecimento traumático. E então eu não vou te contar qual é o acontecimento, não vou te contar como é que ele resolve o problema. Ótimo. Mas tem ali muito de um interlocutor, que talvez seja ele mesmo, que é um doutor, um psiquiatra ou um psicanalista, alguém com quem ele conversa. Mas então, que legal. Você falou de ordenar, eu estava tentando achar aqui que eu tinha marcado uma parte aqui do seu livro também, que fala que a escrita é uma maneira de ordenar e reordenar o caos da experiência. E às vezes criar. E às vezes criar o caos. Esse aqui é uma tentativa, a Memória do Perigo é uma tentativa de ordenar, mas ele não pode escapar do próprio tormento. Né? Memória do Perigo. Por isso que chama gente, assim. Essa é demais. Recomendadíssimo. E eu queria comentar também esse artigo seu, Pedro, que é o Vocabulário Metapsicológico de Sigmund Freud, da língua alemã às suas traduções. Eu achei tão legal. Fala pra gente aqui, porque você falou sobre o Fausto, né? E o que é esse trem de espírito fáustico? Que aí você vai juntar o Freud, Leonardo da Vinci.
Não, então, né, assim, esse espírito fáustico, eu digo que é essa inquietude diante do saber, né? Que no caso do Fausto, né, assim como desses polímatas, como Goethe, como Leonardo da Vinci, né, eram essas mentes inquietas, espíritos inquietos, né? Eu gosto de espírito, por mais que possa, no português, vem muito carregado com uma ideia mística quando a gente fala de espírito, né? Mas no alemão, a palavra Geist, ela é realmente super polissêmica e aparece, por exemplo, na fenomenologia do Geist, né? do Hegel, que se traduz por fenomenologia do espírito, da mente, né? Quer dizer, fica alguma coisa entre, né? Mas mente parece que fica muito cognitivista, né? Espírito parece que fica muito místico, muito religioso, mas tem alguma coisa aí, né? Daquilo que na língua alemã, quando a gente fala, por exemplo, de Zeitgeist, de espírito de época, essa coisa mais metafórica mesmo, né? De uma espécie de uma afinidade. Porque tem uma coisa, né, que se fala, bom, né, a gente falou da qualidade da escrita do Freud. Sim. E eu disse, cuidado, porque eu falo de vocabulário fundamental e não de terminologia. Né? Porque eu digo que termo é anagrama de morte e também, isso, né? Enfim, né? Quando essa palavra é morte da coisa, né? Quando vira termo. Mas as pessoas diziam, né? Bom, Freud nunca ganhou o Nobel, né? Porque realmente o de medicina não cabia, né? Já que ele era muito literário, né? Mas o de literatura também não cabia, porque ele era muito clínico. Né? Mas em 1930 foi um ano bem interessante, porque ele foi ao mesmo tempo, no mesmo ano, agraciado com o prêmio Goethe, que as pessoas correm de dizer o prêmio Goethe de literatura, não é um prêmio de literatura, não é. Né? Ele ganhou o prêmio Goethe, vamos voltar a isso, e um crítico literário suíço, Walter Muschke, escreveu um ensaio, Freud como escritor, exaltando justamente o grande engenho da escrita que está por trás de Freud. Quer dizer, e até ajuda a gente a entender como que a psicanálise realmente, né, ela entra no século XX, né, e a história da psicanálise se mistura com a história do século XX, com a visão do humano sobre si mesmo, né? Quer dizer, eu digo, existe uma psicanálise de boteco, mas não existe uma gestalt de boteco, não existe, né, um behaviorismo de boteco, né? Enfim, mas porque realmente as pessoas, de alguma maneira, se apropriaram disso, porque Freud foi um grande escritor, sem dúvida, né? O Psicopatologia da Vida Cotidiana, as pessoas liam como uma coisa meio de uma curiosidade, assim, o que é isso? Ah, meu Deus, eu faço isso, mas eu também faço isso, nossa, né? Teve uma grande novidade, porque até ali, quando Freud fala da vida cotidiana, né, porque a psicopatologia era, né, dos monstros, né, que estavam nas cadeias ou nos sanatórios, né, as pessoas, né, os outros. Do estranho, né? De isso, fora, os estranhos, os outros, os esquisitos, né? Mas o Freud, ele pega e vira o espelho para o cidadão comum. Né? Não, a psicopatologia que nos interessa é a nossa. É a nossa, a minha inclusive. Dia a dia, né? Quer dizer, é essa de todos nós. Né? Antes da gente pensar o quão grave é ou não o nosso sofrimento, que nos coloca como normal ou patológico. Essa não é uma questão para Freud. Né? Mas essa inquietude, né, também o Freud foi buscar porque tinha esse espírito goetheano. Né? Quando eu digo, o Goethe era um polímata, como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a gente sabe, né? Que todas as coisas era inventor, né? Enfim, entendia de anatomia, de ótica, de engenharia, disso, enfim. Né? Mas Goethe também. Né? Goethe foi geólogo, foi botânico, trabalhou inclusive na corte de Weimar como conselheiro, né? Foi político. E, claro, né, se eternizou como grande escritor, evidentemente. Mas até para ele poder escrever sobre tudo isso, né, era essa curiosidade, esse espírito inquieto, que como a personagem mais conhecida dele, né, depois do Werther, né, quer dizer, antes do Werther é Fausto, né, a personalidade mais conhecida, é justamente esse espírito inquieto, que não se conforma com, né, se a gente fosse pensar do ponto de vista grego, né, com aquilo que seria o seu destino. Né? Ele está sempre indo atrás de uma outra coisa. Né? Enfim, né? A própria ideia de hybris, né, do grego, tem essa coisa da não conformidade. Né? E não à toa é a obra mais citada por Freud para falar do psiquismo humano, é o Fausto. Né?
que é esse espírito inquieto, que não se conforma, que transgride, né? Mas que quando transgride tem que lidar com a culpa, né? Enfim, então, assim, acho que era um pouco disso que eu estava falando, dessa ideia, né, de espírito. Até eu pego trabalho toda essa polissemia do Geist no alemão, né? Mas o Freud tinha, aliás, uma coisa bem curiosa, né? Eu falei muito aqui do Geist, né? A gente vê, por exemplo, Poltergeist, né? O filme tem a ver com a ideia do espírito no sentido, né? Maléfico. Assim? Seria o espírito saltitante, né? O Poltergeist. Saltitante. Enfim, o espírito que salta, né? O espírito que... Né? Mas é o mesmo que aparece, por exemplo, no Espírito Santo, né? da religião, por exemplo, né? Geist também. Holy Ghost, é engraçado, né? Porque no inglês a gente não pensa ghost, né? Como espírito, a gente pensa como fantasma, né? Mas the Holy Ghost é o Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Heiliger Geist, né? É o cognato do alemão. Agora, o curioso é que quando Freud fala do psiquismo em alemão, ele está falando de Seele, que é o cognato no inglês de soul, né? Só que aí tem uma coisa realmente muito interessante do ponto de vista de como a gente traduz, né? O cognato nem sempre, né? A mesma roupa vai servir do outro lado, né? Porque o Bruno Bettelheim falou, né? Teve uma refração muito radical quando se traduziu a alma de Freud por mind no inglês. Né? Porque quando se traduz alma por mente, tem uma perda enorme. Né? Quer dizer, a Seele do Freud vinha carregado do espírito romântico alemão, das intensidades, das faculdades do sentir, das emoções, do sofrimento, dos afetos. E isso vem uma asepsia na hora de traduzir para o inglês e coloca mind. Né? Você está, quer dizer, você reduz demais. Reduz demais, né? Por outro lado, convenhamos, seria estranho a cultura inglesa e norte-americana você falar do psiquismo usando a palavra soul, né? Mais soul, né? Quer dizer, por exemplo, o aparelho Seelenapparat, o aparelho da alma, né? Na verdade, se você traduz literalmente, é isso, o aparelho da alma, né? Enfim, né? E não é isso, não é isso que você está falando. Então, né? O Freud mas na verdade o Freud, ele usa desse léxico, que é realmente tão polissêmico e que flerta tanto com a poesia, né? Muito mais do que o que se tentou fazer na primeira tradução para o inglês, que foi meio que forçar a barra para o Freud soar mais científico. Olha só. As escolhas tem uma intencionalidade também, né? Teve. Até porque existia um projeto de garantir uma certa reserva de mercado da psicanálise para os médicos, né? Então, né? O que acabou com, né, um desastre. Outro exemplo é a palavra catexis. Sim. Né? Esse famoso catexis, investimento. Besetzung. Isso. Então, catexis não significa nada. Só enrijeceu muito e dificultou o acesso às ideias psicanalíticas. Porque o Freud falava de uma palavra cotidiana mesmo, nesse sentido. Tem vários exemplos. Esse eu gosto bastante do Besetzung, porque ele pode ser traduzido de forma corrente por carga, por ocupação ou por investimento. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a gente pensa que os paradigmas que o Freud utilizou foi o econômico, o dinâmico e o tópico, aí faz mal sentido. Quando a gente fala do sentido dinâmico, é carga, como a carga elétrica, né? As forças, né? O positivo e o negativo, o conflito, né? Quando a gente fala de tópica, né? A gente está falando de ocupação, né? Quer dizer, então essa parte foi ocupada, essa parte foi esvaziada, né? E quando a gente fala de libido no sentido econômico, eu investi a libido ali, eu desinvesti, né? Vem essa ideia de investimento. A gente preconizou mais o investimento, mas tem vezes que eu traduzo como carga, tem vezes como ocupação, mas sempre destacando. Agora, catexis, o que é isso? Não significa nada. Não significa nada, né? Gente, pegaram do grego uma coisa, né? Que legal. Isso para mim é grego, né? Nossa. Gente, eu fiquei pensando como é que é traduzir alguém que
que faz uso de tantas referências, né, de tantos saberes e de, né, como que é... Porque a leitura realmente do Freud, a gente às vezes até escuta, assim, que é um falso fácil, né? Parece que você está entendendo, que ele porque é uma leitura muito agradável mesmo, né? Mas eu fiquei pensando nisso, como traduzir alguém, como você está falando, que tem esse espírito fáustico aqui, né? Porque você tem que saber o que ele quis dizer, captar essas referências aí, até nesse sentido desse pomar mesmo, né? De entrar na cabeça dele, né? Pois entrar na cabeça dele. Pensar como ele. Nossa, é um trabalho poético, né? É isso? É um trabalho poético no sentido poiesis. Da poiesis. Do esforço, né? Do trabalho. Desse esforço do trabalho e de fazer isso que você falou, né? Da língua de partida, né? Para a língua de chegada e esse intervalo que tem aí, né? Eu gostei que você falou que é um falso fácil, né? Porque eu gosto aí de pegar, citar o Paulo Freire, que dizia: o simples não é fácil, né? E isso a gente vê, né? Quer dizer, a grande genialidade, né? Você pega da abertura da Quinta Sinfonia de Beethoven. Tan, 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 tan. Ele está fazendo a mesma nota e depois... Né? E daquele germe, do tan, 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 ele faz toda uma sinfonia. Sim. Né? Então, quer dizer, do simples ele faz o complexo, do complexo a gente pode voltar para o simples, né? E o Freud tinha realmente uma enorme capacidade, né, de inteligibilidade, realmente. Né? Isso foi, eu acho que o grande ônus e bônus, né, que a gente teve com o Freud, porque ele dá uma ilusão de transparência, né? E tem aí dois planos, eu acho. Isso de que o Lacan, né, já vai na vertente contrária e diz: eu vim para confundir, né? Quer dizer, esse negócio não é para ser entendido, é para ser lido. Isso, né? De que se eu falar muito claro, vocês não vão prestar atenção, né? Já radicaliza no outro extremo. Né? Mas tem uma coisa que eu acho que é um buraco mais embaixo nesse umbigo psicanalítico aí, né? Que é que o Freud, muitas vezes, ele não é tão difícil de entender, ele é difícil de aceitar. Né? É difícil de engolir, né? É difícil de engolir, isso. Né? Então, assim, para alguém que vinha falar de sexualidade infantil, de desejos incestuosos, de parricídio, né? De bissexualidade constitutiva, né? Aquilo naquela sociedade era muito difícil de engolir. Então teve uma coisa... talvez até por esse infamiliar, né? Porque é difícil de engolir, porque é difícil... porque você se vê ali mesmo. Isso, ele levantando um espelho, né? Voltando o espelho para cá. É aquela coisa, aquele espelho que a gente olha, né, às 6 da manhã, né? Com aquela, não sou eu, de ressaca, né? Enfim, né? Aí todo borrado, dependendo de quem usa maquiagem. Né? Não sou eu. Enfim, esse não sou eu. Né? O Freud realmente tinha esse gesto incômodo, mas aí vem também a capacidade que eu acho que ele tinha de uma tradução, né, intralingual, que era aquela história de when in Rome, né? Quer dizer, quando em Roma, faça como os romanos. Se a gente pega os 3 ensaios sobre teoria sexual, ele está falando, né? Ele está pegando todo o discurso médico da época, usa termos como aberrações sexuais, né, os invertidos, para justamente desconstruir, né, todo o... Por exemplo, quando ele vai falar da homossexualidade, né, ele pega todo o linguajar que serviu para marginalização, para estigmatização, para patologização da homossexualidade, ele pega todo esse vocabulário, ele pega toda essa linguagem para justamente desfazer todos os argumentos que tentavam colocar a homossexualidade no plano ou do crime ou da doença. Sim, né? Da perversão. Pois né? Assim, então, ele era muito interessante assim, ver como ele sempre pensava: que leitor é esse que eu preciso atingir e como que eu vou realmente chegar nele. Né? Genial. Sim, Genial. Sim. Esse cara. Gente, aqui, 5h37. Eu vou ter que deixar vocês irem embora. Tá. Não acredito. Que pena, né? Que pena. Não, pena que ficou tão perto do compromisso, né? Não, agora, pois né? senão eu ficava com vocês aqui, gente, daqui para os botecos. Bom demais. Muito bom, muito bom. Quero agradecer vocês muito. Eu que agradeço. Essa conversa, né, dá pano para manga e é interessante demais, né? Vocês querem falar alguma coisa?
É só agradecer de novo, estar aqui, que Você coisa volta, boa, e com Ana. o Pedro aqui, Você dando volta essa depois. aula maravilhosa Não para é? nós. Tá aqui, Imagina. gostoso demais, né? De muito ouvir. bom. É uma honra muito grande, Ana Cecília. Ana Obrigado, foi professora Rebeca. do Gilson também, Sim, seu sim, parceirão sim. aí, Aham, né? De não, tantos projetos, sim, né? ele- E, Há né? bastante tempo. Não, Há falou. bastante tempo, é ótimo. O Gilson, inclusive, falou assim, Pedro, você tem que ir lá participar, porque olha, né, É isso aí. que oportunidade estar ali com a Ana Você Cecília. Não é? imagina o meu orgulho de ver esses meninos, né? Esses meninos, Aí, é. né? Ah, com certeza. E ver que tem muito Caminhando seu na aí, vida. né? Nessa transmissão. Aí já não né, sei, acho que é por continuando. conta deles. Aí eles, Ah. o que eles fizeram Não, ele é fala deles, com é tanto mérito carinho. deles. Ah, não, tem uma transmissão aí que é especial demais, né? Pedro, Obrigado obrigada demais, demais. Vou te nem deixar descansar, já vai direto lá Vai para o Direto para o círculo. círculo. Ah, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades Sim. mesmo. Assim, foi muito legal, muito importante. Que para essa construção que Aham. tem sido feita aqui, né, nessa casa aberta, que eu falo que é para a palavra Graças mesmo, a né, Rebeca. circular. Né? Maravilha. Ela tem esse. Eu tô ficando Esse bem programa. atrevida, assim, falando, você veio. Obrigada, gente. Obrigada Até a próxima. mesmo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Vocês dão tchau ali, ó.